Covid-19 é um caos avassalador que vem da China, toma conta da Europa, atinge os países e chegou no Brasil. Chegou no mundo todo e não é diferente na vida dos micros, dos grandes e dos big players do mercado. Aqui no escritório não foi diferente. Uma folha de pagamento altíssima, com bons profissionais na área de tecnologia, nossos fornecedores e clientes começaram a suspender os contratos. Automaticamente, nós entramos num caos que não foi previsto, ele simplesmente aconteceu. Ou seja, uma empresa que tinha um faturamento X, que tinha uma despesa X, naquele momento só tinha despesa, não tinha mais faturamento. Automaticamente, a primeira coisa que você aprendeu na aula passada é que você precisa admitir que você está no caos. A segunda coisa desse segundo dia que você precisa aprender sobre o caos é que eu preciso diminuir. Eu preciso desacelerar. Somente desacelerando eu estopo a operação e consigo restartar o processo. Nós chamamos todas as pessoas que estavam envolvidas, todos os nossos funcionários, todos os nossos colaboradores e admitimos para eles que nós estávamos em meio ao caos e automaticamente nós fizemos diversas ações que nos proporcionaram continuar, mesmo em meio ao caos. Mas a segunda coisa que a gente precisa aprender sobre o caos é que eu preciso diminuir. Diminuir. Porque somente diminuindo eu consigo ter paz. Sem paz, eu não consigo ter tomada de ações. Sem paz, eu não consigo pensar. Sem paz, eu continuo acelerando com a minha visão embaçada. E não adianta. Eu preciso ter paz. Para eu ter paz, eu preciso ter a hombridade, eu preciso não só admitir, porque tem pessoas que admitem que estão no caos, mas ele continua acelerando. Eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer acelerando. E não tem como avançar no meio do caos acelerando. Não necessariamente você precisa parar de uma vez, mas você precisa diminuir, chegar num ponto de equilíbrio, estopar e resetar o processo. Mais uma vez eu estou aqui com o Thiago Magalhães e com o Márcio Leão. Eu estou falando um pouco sobre business, sobre negócio, mas isso vale para todas as áreas. Estou mostrando para você um caos que eu enfrentei no meu escritório. Eu tenho certeza que eles já passaram por diversos caos que eles tiveram que tomar a mesma atitude. Não é isso, Márcio? Sim. Ou é diferente? Não, é normal. A vida vai lhe proporcionar isso e você tem que estar preparado. Eu mesmo já passei por um caos e em certo momento da minha vida eu tive que parar. Eu me lembro que eu estava com muita pressão do meu emprego e eu também estava com muita pressão na igreja. E chegou o momento que eu falei, eu tenho que parar. Porque se eu não parar, eu vou morrer. Coração acelerado, começando a ter aqueles apagões. Chamei a minha esposa, conversei com ela, falei, eu preciso parar, e ela me apoiou. Reuni na igreja, chamei os obreiros e disse, eu preciso parar. E parei. E aí depois eu consegui tomar as decisões de uma maneira correta, porque eu tinha parado, desacelerado, como você diz. E é muito necessário. Eu digo que é fundamental, você precisa parar. E na Bíblia, a história de Neemias também vai falar isso. Neemias, ele vê o caos que estava a cidade dos seus pais e ele pede ao rei para que ele pudesse ir lá ajudar, contribuir de alguma maneira. E ele sai da fortaleza de Suzã e vai até Jerusalém, mais de 2.000 quilômetros, a cavalo, cavalgando, carregando muitos materiais para que ele pudesse concluir aquela obra, que ele propôs a fazer. E quando ele chega em Jerusalém, mesmo empolgado,
Mas ele fez um percurso muito grande, então ele vai fazer o quê? Ele vai parar. E por 3 dias, ele para, ele respira, para que ele pudesse acelerar, para fazer aquele trabalho que ele colocou, para tirar aquela cidade do caos. Então, parar é fundamental. Em cima de uma coisa que você estava falando, eu já vi muitas pessoas nesta hora do caos, ela não parar porque ela diz assim, eu vou dar um jeito. Ela acredita, como a maioria dos brasileiros... Vai conseguir consertar o carro andando. Que vai dar um jeito, não vai precisar fazer esse processo todo. Ou então, pior, ela transfere a responsabilidade, ela diz, Deus vai dar um jeito. Não, Deus espiritualiza o negócio. Espiritualiza o problema, geralmente ou por uma questão externa, como você comentou o caso da empresa, não tinha culpa nenhuma, mas às vezes a pessoa chega ao caos por erros dela. Um investimento errado, uma decisão, contratou uma pessoa que não devia, mas ao invés de admitir o erro, para diminuir a operação, para começar a encontrar, ela transfere para Deus a solução do problema que ela criou. Deus vai dar um jeito, e ela fica ali acelerando ainda mais. Talvez, lá no fundo, uma raiz de orgulho, para não querer parecer às pessoas que ela fracassou, e não é um fracasso. Às vezes é como a onda do mar que retrai, para depois... É só um tempo, né? É só um tempinho ali na história dela. Não é só sobre acelerar, é só parar. Para recalcular a rota e vir na direção certa. Até um carro mesmo, você está dirigindo um carro, você está indo na direção correta, mas vai ter horas que vai ter uma placa de pare e você vai precisar parar, vai ter uma placa de o sinal amarelo que precisa, peraí, preste atenção. Então, a vida é a mesma coisa. E isso no relacionamento se aplica também, mas no sentido de, se eles estão vivendo um caos, a primeira coisa é parar de brigar. Quando duas nações estão em guerra, antes de se assinar um tratado de paz, antes de chegar a uma conclusão, a primeira coisa que é exigida é o cessar-fogo, levantar a bandeira branca e parar o tiroteio, para que aí eles consigam conversar. Não dá para conversar com gente morrendo no campo de batalha. Aí conversam para ter algum acordo de paz. E no relacionamento é isso. O casal não vai vencer os inimigos se eles se tratarem como inimigo. A gente precisa levantar a bandeirinha branca e parar de brigar. Não quer dizer que os problemas não existem, as insatisfações, não tem coisas para resolver, mas só quando se acalmam os ânimos, quando se aquieta o coração, quando a voz baixa, no silêncio, é que começa a aparecer de novo o respeito. O amor, que parece que está morto, ele ressuscita, ele está ali ainda, só debaixo dessa tonelada de caos e de brigas. O solteiro é a mesma coisa. Se ele quer realmente sair do caos que ele se encontra na sua solidão, primeiro ele precisa parar de se envolver com as pessoas, sem contatinhos. Não adianta ficar pulando de galho em galho, achando que vai acertar na loteria, achando a pessoa certa por aí. Não sabe dos aplicativos, para um pouco, tira um tempo para si, para poder, nesse momento de reflexão, de desaceleração, a pessoa poder começar a ver os outros passos que a gente vai ajudar ela aqui para sair do caos definitivamente. Isso é tão real que a gente observa não só no mundo business, mas a gente vê isso em todas as áreas. O tanto quanto pessoas que viviam num nível, né, o camarada já atingiu os milhões há muitos anos, mas enfrentou um caos e perdeu boa parte do seu patrimônio. Só que essa pessoa já não está nesse nível há muito tempo. Então ela já vem numa queda, num caos, só que ela não para e analisa que o padrão de vida dela cai. A quantidade de dinheiro que ela tinha, que ela faturava, que ela ganhava, não condiz mais com o padrão de vida que ela vivia. Só que essa pessoa não quer descer. Ela não quer parar e falar assim, ei, não dá mais para ter o escritório onde tem, não dá mais para andar no carro que eu tenho, não dá mais para viver na vida que eu tenho. Então ela acaba vivendo um caos porque ela quer manter aquele padrão de vida. Viver de aparência. Quer viver de aparência. O orgulho não deixa com que a pessoa assuma de verdade, que é o passo anterior, admitir, porque tem gente que admite que está no caos, mas ele só admite, realmente eu estou no caos, mas o que eu vou fazer para mudar? Não, eu vou continuar do jeito que eu estou. Então não adianta. Primeiro, eu admito que eu estou naquela situação, e segundo, eu estopo.
Como é que nós conseguimos sobreviver aqui no escritório, no meio da Covid-19? E se tem uma área que cresceu no meio da pandemia, foi a área de tecnologia. Nós crescemos quase 6.000% nesse período. Mas isso só foi possível porque eu desacelerei, eu estopei a operação, fechei todas as torneiras que nós tínhamos de gargalo dentro do escritório, colocamos todo mundo em home office, diminuímos o salário de todo mundo. Eu tinha, por exemplo, aqui no escritório, que é a outra sala, eu tinha uma prestação por mês de quase R$12 mil por mês, só de prestação de compra da sala. Eu vendi um imóvel para poder sair dessa despesa que eu tinha aqui, ou seja, eu diminuí, estopei, eu diminuí aquela operação para que eu pudesse ter uma estratégia para que nós pudéssemos crescer. Se eu não paro naquele período, nos próximos períodos eu não teria condição de pagar não teria condição nem de pagar funcionário. Automaticamente eu poderia ter quebrado a minha empresa se eu não tivesse admitido que eu estava no caos e diminuído a minha operação. Quando eu diminuo a minha operação, eu tenho paz para pensar no que fazer. Você falou que você fez justamente isso na igreja. Olha que imagina se chegar na igreja e falar assim: olha, eu preciso deixar de ser pastor, ou eu não posso mais assumir os meus trabalhos aqui na igreja. Primeira coisa que vocês vão falar: você está em pecado. Né? Quando você está lá com a sua empresa, que você precisa sair de um prédio ou de um carro e que você desce o seu padrão de vida, o que as pessoas vão dizer? Está quebrando. Está quebrando. Só que a questão é a seguinte: eu não estou nem aí com o que as pessoas dizem para mim. O que diz para mim sobre o meu respeito é meu status, o meu extrato. O meu extrato vai dizer para mim em que condição eu estou, não o que as pessoas estão dizendo. E eu não estou nem aí. Nós falamos alguns dias atrás sobre um rapaz que na rede social ele mostrava que estava bem. Bem, assim. Você olhava, todo final de semana ele estava num lugar, estava no outro, estava num lugar, estava no outro. Até um dia que esse cara chegou aqui no escritório e me pediu R$500 emprestado para pagar a pensão, ou ele ia ser preso. Eu falei: como assim, irmão? Aqui é seu Instagram. Achei que você estava em Fortaleza viajando. Ele falou: cara, isso é tudo TBT, irmão. Nada disso é real. E esse que é o problema, Anderson, hoje, porque as pessoas querem viver de aparência. Esse é um defeito do ser humano e essa é uma característica de uma pessoa que está longe de Deus. Exato. Porque quem é você quando ninguém vê? Exato. Eu me lembro de uma passagem que eu gosto muito, é que quando Davi ele erra e Deus manda o profeta Natan lá repreendê-lo, ele estava vivendo uma vida como se estivesse tudo certo. Uhum. Vivendo daquela maneira assim, tá tudo legal, não aconteceu nada, mas quando Deus repreende ele através do profeta, ele fala algo que é sensacional, que é uma das orações mais bonitas no Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito reto. Aquela retidão que ele tinha perdido, ele estava vivendo de aparência. E é tudo que a gente não precisa, porque a gente vai maquiar o problema. Exato. E aí eu quero fazer um parênteses aqui para falar com essa pessoa que está nos acompanhando, que porventura está num relacionamento abusivo. Uhum. O que prende a pessoa a um relacionamento abusivo são vários motivos. Existe a questão da dependência emocional, é algo muito sério, a pessoa não sente força para sair. Mas existem outros casos onde a pessoa não quer sair para manter a aparência. Ela não tem que voltar para a casa da mãe e dizer assim: eu separei. Sim. Sabe? Não tem que dizer para os filhos: a gente vai se divorciar. Então ela prefere suportar as agressões verbais, as agressões físicas. Eu me recordo no Paraná, no ano 2019, um caso ganhou repercussão nacional. E à época eu tinha um programa de televisão, apresentei isso. A foto do casal na rede social, casal jovem, lindos, pareciam dois modelos assim, aquele casal de cinema nas redes sociais. E do outro lado o print das câmeras de segurança do prédio, onde ele agredia ela ali no saguão, no elevador, e que ele chegou à morte. Obviamente não foi a primeira vez. Exato. Uma agressão desse tipo já acontecia, não posso julgar o motivo dela, mas eu já atendi outras pessoas
que não saíam para manter a aparência de alguém que ainda está casado. Então não vale a pena. Na vida amorosa, sua vida também está ali em risco sobre isso. Se a pessoa está num relacionamento abusivo, mais do que nunca ela precisa tomar essa decisão. Diminuir, estopar, ou se for o caso, quanto antes sair. E você vê como o orgulho é uma coisa que não faz a pessoa diminuir o processo. Quando esse jovem virou para mim e falou que esse era o problema dele, que ele realmente estava quebrado, eu falei, cara, é impossível conseguir ter condição, imaginar que você está nessa situação. Porque quando eu olho para você, eu acho que você está bem. Como é que eu vou te ajudar? Eu só consigo te ajudar hoje porque você está sendo sincero comigo. Agora, posso dizer uma coisa sincera para você? Irmão, se você continuar com a sua rede social do jeito que está, as pessoas nunca vão acreditar em você. Você nunca vai criar relacionamentos de pessoas que querem de verdade o seu bem. Porque você aparenta uma pessoa que você não é. Então, no momento que aquele cara ele realmente fez isso, a vida dele começou a ter uma mudança. A rede social dele mudou, ele mudou e ele começou a se conectar com pessoas certas. Mas você estava dizendo agora há pouco que quando você assume que você está passando por essa situação, chega para a igreja, você admite que está num caos e você diminui o seu processo, você sabe por que você conseguiu mudar a sua vida? Com certeza. Mas não conta não. Próxima aula a gente passa para você. Que Deus em Cristo Jesus o abençoe e até amanhã.